Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. A pandemia do novo coronavírus vem demonstrando que alguns países têm tido mais sucesso que outros na contenção e no controle da doença. Itália e Espanha são os países que mais sofreram na Europa. No entanto, ali bem perto, a Alemanha teve um número menor de casos e um número bem menor de mortes. Para entender por que isso ocorreu, nós vamos dar continuidade à série de conversas que estamos tendo com brasileiros que vivem no exterior. O nosso destino esta semana é justamente a Alemanha. Eu converso com Cris Vieira, ela é mineira de Belo Horizonte, jornalista e mora na Alemanha há mais de 10 anos. Cris, muito obrigado por nos atender. Como é que está a situação hoje aí na Alemanha? A situação já voltou ao normal ou ao novo normal? Ei, Fernanda, eu que te agradeço pelo convite. Aqui a situação está voltando aos poucos ao normal, né? É um novo normal porque já existe uma certa rotina, já tem mais pessoas na rua, as pessoas estão se sentindo um pouco mais confortáveis, com um pouco mais de confiança para sair à rua, mas ainda não é o normal que a gente conhece, principalmente Berlim, que é uma cidade que está sempre muito cheia, muito movimentada, né? Tem muitos turistas que vêm para cá sempre, especialmente nessa época do ano, né? Quando começa a primavera, eles já começam a chegar e você percebe que é um ritmo mais lento esse que a gente está vivendo. Mas uma parte do comércio já voltou a reabrir, né? Os transportes públicos já estão funcionando com mais frequência, então assim, já estamos a caminho. E como é que foi o período de isolamento na Alemanha? Foi um isolamento total? A gente ouviu notícias chegaram ao Brasil de que foi feito um lockdown na Alemanha. O que foi esse lockdown? O que era permitido e o que não era permitido fazer? Na verdade, assim, não lockdown só acontecendo em alguns pontos específicos, né? Aquele lockdown que a pessoa não pode sair de casa, que é praticamente proibido mesmo, que só pode sair se tiver um caso de urgência, se precisar ir ao médico, ou para fazer compras, ou para trabalhar, se trabalhar numa profissão considerada fundamental, com um documento comprovando que está fazendo isso. Isso só aconteceu em algumas regiões, como foi o caso do estado da Baviera, no sul da Alemanha, né? No geral, no resto do país, foi mais um confinamento, né? Com a determinação de que houve o fechamento de grande parte do comércio, isso foi determinado, então fecharam restaurantes, bares, teatro, museu, cinema, esse tipo de empresa não pôde mais funcionar e as pessoas, então, foram aconselhadas a ficar em casa. Quem teve condições de trabalhar de casa, trabalhou de casa, mas algumas pessoas não tiveram mais como trabalhar, né? Como é o caso, por exemplo, de um garçom, uma pessoa que trabalha na gastronomia ou num hotel. Nessa época, você saía de casa, eu sou jornalista, às vezes eu tinha que trabalhar na empresa, nem tudo era possível fazer de casa, eu já cheguei a ficar sozinha num vagão de metrô. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Ou em certas estações de metrô, que a gente sabe que são sempre mais movimentadas. Você chegava, tinha pouca gente. Então, assim, você percebia mesmo que a maioria das pessoas estava respeitando as recomendações e as determinações governamentais, não é? Então, assim, às vezes até devido a ser o período bem inicial mesmo, em que tinha muito medo, as pessoas estavam com muito medo, não havia uma compreensão ainda, como a gente já tem hoje, uma compreensão melhor, né? Apesar de não ter ainda uma solução. Pois é, em relação ao comportamento das autoridades, você sentiu que as autoridades eram transparentes? Você se sentia segura com as informações que eram dadas para as pessoas? Você e as pessoas, né, conhecidos seus aí da Alemanha? Eu sinto que eles fizeram de um jeito assim, eu particularmente me senti confiante em relação à forma como foi feito. O que acontece? Aqui na Alemanha tem o Instituto Robert Koch e esse instituto reunia os registros de casos de coronavírus. Então, ele estava sempre atualizando na página dele quantos casos aconteceram aonde.
E o governo fazia consultas com esses institutos e fazia reuniões prévias, assim, o governo federal se reunia previamente com os governadores dos estados, porque os estados eles têm uma certa autonomia. Então, eles faziam uma reunião anterior e depois vinha uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva de imprensa, vinha um virologista, falava sobre os dados e fazia uma avaliação do ponto de vista dele como virologista. E depois os políticos, então, apresentavam qual que seria a decisão baseada naquilo ali que tinha sido falado. Então, eles mostravam qual que estava sendo a base para aquela decisão. Muitas decisões foram questionadas, muitas pessoas pensam de uma forma diferente, não concordam, mas eu acho que a forma como eles apresentaram o que eles estavam fazendo, eu achei que teve uma certa transparência, sim. Pois é, aqui no Brasil, a Alemanha é tida como um caso de sucesso no controle da doença. A que você atribui isso? Você acha que essa transparência, a forma com que as coisas foram colocadas, isso colaborou para o sucesso, vamos dizer assim, no controle da pandemia? Eu acho que colaborou, mas eu acho assim, é um sistema de saúde que pode ser considerado bom, não é? Tinha já um número de camas, né, de leitos disponíveis razoável, né? Houve um investimento em teste das pessoas, né? Mas eu acho que esse papel da política, na minha avaliação, como cidadã, eu considerei assim fundamental, porque os políticos são os líderes que nós elegemos, não é, para tomar decisões também em momentos de crise. Então, prefeitos, governadores, né, a chancelera, aqui no caso, né, esse é o papel deles, é o serviço deles, é isso que a gente tem que cobrar e esperar deles também. E eu penso que eles cumpriram esse papel a partir do momento que eles se posicionaram e mostraram os caminhos para a população, sabe? Principalmente no momento em que estava todo mundo perdido. Então, houve o interesse, né, de mostrar esse caminho, de dizer o que deve ser feito. E não é todo mundo que respeita, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que concorda, mas eu acho que isso contribui, dá um direcionamento e acho que muitas pessoas seguem esse direcionamento, especialmente na hora que elas mesmas ainda não conseguem ter uma opinião formada a respeito da situação que no início estava bem mais complicado do que está hoje. Que medidas você acredita, guardando as devidas diferenças demográficas e econômicas entre a Alemanha e o Brasil, mas que medidas você acha que foram tomadas aí que poderiam servir de exemplo e serem tomadas aqui no Brasil? Eu acho que uma coisa que eles fizeram aqui, sobre essa específica, eu não tenho informações sobre como que foi feito isso no Brasil, mas, por exemplo, eu me lembro que por um longo período, todos os atendimentos médicos que não eram de urgência foram suspensos. Pequenos procedimentos médicos, por exemplo, deixaram de ser marcados, você não conseguia marcar certo tipo de consulta ou de atendimento que você precisava. Uma pequena cirurgia para tirar uma verruga, você não estava conseguindo marcar nesse período. Então, isso, além dos outros fatores, mas isso, por exemplo, é uma coisa que contribuiu para aliviar um pouco a situação nos hospitais. Foi uma medida meio que assim de preparação, né? Da mesma forma que preventiva, digamos, da mesma forma que que existe até hoje, inclusive, a orientação do distanciamento social e outras medidas, teve essa, né? E nesse momento mais crítico assim da crise, eu tive um acidente doméstico, Fernando, queimei meu rosto com óleo quente e tive que ir num pronto atendimento. E foi para mim uma experiência interessante, porque quando eu cheguei no hospital, ali no pronto atendimento, eu encontrei um hospital vazio, com muitos profissionais disponíveis, né? Na hora que eu fiz o caminho entre a recepção até o consultório onde que eu fui atendida, eu vi várias camas assim no corredor preparadas,
Você entendeu? Então, aquilo me transmitiu mais segurança até do que eu já tinha naquele momento, sabe? Porque bem no início, o que se falava? Quantas camas que nós temos e qual é a previsão de quantas pessoas podem adoecer? E eu me perguntava, se eu adoecer e chegar numa situação de precisar de um oxigênio, de uma respiração mecânica, vai ter uma cama para mim? Vai ter um respirador para mim? Então, este tipo de medida me transmitiu uma certa confiança, e esse dia que eu precisei ir ao hospital, eu concretizei esse meu pensamento. Bom, a gente está caminhando já para o finalzinho. Eu queria saber com você como estrangeira, você longe da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos mais próximos, como é que foi enfrentar essa pandemia tão longe de casa? O que foi mais difícil? Você sabe que essa pergunta eu ainda não consegui encontrar uma resposta para ela. Mas eu penso que a preocupação maior que eu tinha, na verdade, era assim, como seria no Brasil. As coisas aconteceram em tempos diferentes aqui na Alemanha e no Brasil, né? O Brasil, quando foi anunciado a presença do coronavírus no Brasil, a gente já estava vivendo isso aqui um pouco. Então, e eu ainda tenho um pouco essa preocupação sobre se a minha família vai passar bem por isso, né? Assim, a gente, infelizmente, as notícias que chegam do Brasil em relação à pandemia não são tão boas, né? Então, o que é mais difícil eu te falo assim, é a minha preocupação com os meus amigos e parentes que estão aí no Brasil. Às vezes eu converso com algumas pessoas a esse respeito. Já tive a oportunidade de conversar com um amigo muito querido que estava extremamente preocupado porque ele é grupo de risco, né? E é assim, a única coisa que eu penso é assim, que a pessoa faça, pelo menos, não sei, que ela tenha os cuidados que ela puder ter, né? Porque no final das contas, eu acho que não vale a pena correr o risco. Independente do que alguns dizem que são só os mais velhos, o grupo de risco, pode haver um outro caso, você nunca sabe se você vai ser a exceção, né? Perfeito. Para finalizar, o que você acha que o Brasil pode aprender com a Alemanha no caso do enfrentamento de uma pandemia desse tamanho? Eu aprendi uma lição aqui, acompanhando vários debates e tudo. Eu percebi que chegou um momento que os alemães começaram a discutir mais assim, ok, a gente teve um momento que foi o momento inicial, que foi um momento que precisava de medidas de urgência. Só que já está claro que essa pandemia, ela pode demorar não se sabe quanto tempo, até se ter uma vacina, até se ter um tratamento específico e eficaz. Então, já não se trata mais de um caso de urgência. As soluções agora, elas têm que ser planejadas e pensadas no futuro, olhando para o futuro, e esse é o trabalho dos nossos governantes, e é isso que a gente deve esperar e cobrar deles. Entendeu? Sair do modo de urgência e entrar no planejamento, no futuro, da perspectiva para as pessoas, né? E eu acho assim também, isso me alertou para uma situação que é a seguinte: às vezes existem temas que vêm sendo discutidos pelos políticos ao longo de anos, às vezes ao longo de décadas, e sempre tem uma desculpa para não haver uma solução, para não haver consenso, né? Mas quando a gente vive uma situação tão dramática como essa e vê que em alguns lugares do mundo as pessoas conseguiram chegar num consenso, apesar das suas diferenças, a gente percebe que é possível fazer isso também em relação a outros temas, sabe? Então, assim, não ter tanta benevolência e paciência com os nossos políticos daqui para frente, que eles também percebam que se existe uma forma de lidar com uma situação como essa, então os outros problemas também podem ser resolvidos. Cris, muito obrigado pela entrevista e boa sorte aí na Alemanha, e que tomara que o Brasil consiga resolver os problemas como a Alemanha tem conseguido. E o Panorama de hoje termina aqui. Hoje nós fizemos uma entrevista na Alemanha. Pode ser que semana que vem seja em outro lugar do mundo.
ou aqui mesmo em Belo Horizonte com o assunto do seu interesse. Eu espero você. Até lá!